Ei, você que é pai ou mãe, ou mesmo filho ou filha, que tal melhorar a convivência familiar? Nessa época de pandemia, todo mundo juntinho, pode estar desafiador para alguns. Muitos desentendimentos que podem estar ocorrendo é por falta de autoconhecimento. E eu falarei sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Confira essa entrevista que eu dei para o programa Mães e Filhos da comunicadora Cris Ávila. Eu fui convidado como empreendedor social e conselheiro do Instituto Consciência da Totalidade, que promove várias atividades de autoconhecimento para ajudar as famílias e também a coletividade de uma forma geral. Fique ligado e confira essa entrevista. Depois compartilhe a sua opinião, que eu quero saber o que fez sentido para você. Mas as mamães que estão nos assistindo e que nunca ouviram falar o que é o autoconhecimento, como você, André, esclareceria isso para as nossas mamães? Então, autoconhecimento é o conhecimento que você resgata dentro de si mesmo. Na realidade, existem valores e existe uma sabedoria quase que ancestral que nós trazemos dentro de nosso próprio interior, dentro do nosso próprio até inconsciente. E que as pessoas, na medida em que têm os estímulos adequados, elas podem desenvolver e aprender com isso. Valores que ajudam, por exemplo, no processo do relacionamento interpessoal, na prática do resgate da autoestima, em como conseguir, por exemplo, o equilíbrio para administrar uma coisa que hoje é tão desafiadora como o estresse, não é? Então as pessoas elas padecem de uma doença que a gente pode dizer assim que é o egoísmo, o individualismo. Não é? E as pessoas elas têm a dificuldade de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. E isso, a nível de família, é um desafio muito grande. Então, o esposo não se relaciona adequadamente com a esposa, há um conflito de gerações, porque os pais muitas vezes não conseguem acompanhar toda a dinâmica dos filhos. Quando há aquela reunião familiar, não é? Impera muitas vezes mais a fofoca do que aquela união, né, que poderia existir realmente. Então o autoconhecimento ele ajuda muito, não só no processo de integração familiar, mas no processo da família com todos os outros núcleos, quer seja da profissão, quer seja da sociedade, quer seja de fazer coisas para o bem realmente da humanidade. E lá no ICT, André, fala pra gente algumas ações que o ICT promove. Como que as mamães podem participar, né? Existem workshops, não é isso? Isso. Existem workshops que nós fazemos periodicamente. Tanto em nosso núcleo, nós temos um núcleo que desenvolvemos ações, inclusive ecológicas, que se chama Ashram Rumi, não é? Lá em Chapada dos Guimarães, é uma área de mais ou menos 21 hectares, onde nós preservamos, né, essa área e desenvolvemos ações de consciência ambiental. Consciência ambiental passa pelo seguinte: olhar para a natureza não apenas como uma árvore, mas como uma vida, a vida que pulsa naquela árvore, né? A vida que pulsa nas águas, no ar. Então, se levanta muito a bandeira da ecologia, mas nós tratamos a natureza muitas vezes como uma coisa. E ela não é uma coisa, ela é uma vida. E essa vida, na medida que é respeitada, ela reverbera para cada um de nós com vitalidade, com vida, com força. Então nós ensinamos isso através das ações de workshops que desenvolvemos lá. E também com ações que ajudam no despertar da consciência individual, mundial, não é? Ajuda também a pessoa no processo de inter-relação,
Então, tem atividades que nós desenvolvemos lá que é voltado para as empresas, né? Hoje o autoconhecimento, ele é considerado um dos itens importantes para os empresários, na medida em que, se um líder ele não se conhece, como é que ele vai dar o exemplo, ele ser o exemplo para ele poder trabalhar com toda a sua equipe? O maior patrimônio de uma empresa são os talentos, não é? Assim como na família, né? São todos os talentos. E a mamãe que está aí dentro de casa, o papai, ela é a grande líder. Aliás, a força está na mulher, não é? Quanto mais o homem reconhecer que a força está na mulher, mais ele tem o amparo para seguir e se tornar cada vez mais forte. Então, a líder mulher, a líder mãe, ela vai ter tanto mais força para administrar os inúmeros desafios que tem em casa, no trabalho, na sociedade como um todo, quanto mais ela tiver o autoconhecimento. Então, nesse núcleo, nós desenvolvemos essas atividades e existem atividades que desenvolvemos também aqui em Cuiabá. Estamos de volta e nesse programa em especial estamos conversando um pouquinho sobre autoconhecimento com André Luiz Lang. André, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre essas ações que o Instituto da Consciência da Totalidade promove. Fala pra gente um pouquinho sobre o workshop Renascendo com os IPs. O workshop Renascendo com os IPs é uma das atividades desenvolvida bem no núcleo da natureza, onde cada um ele faz uma interação, né, com os IPs, né, e o IP a gente vê que tem a força da superação, a força... além da beleza dele, tem toda uma força. Então, como tornar a nossa vida mais florida e mais bela, não é? Através do autoconhecimento, né? Integrando com toda a força da natureza, é uma das coisas que nós trabalhamos nesse Renascendo com os IPs, que as pessoas podem conferir com essas imagens que falam mais do que palavras. Mas acho interessante assim que muitas pessoas chegam até o Renascendo através de um programa que o Instituto desenvolve, que leva o nome do Instituto, que é o programa Consciência da Totalidade, que chamamos também de Prática Rume. Esse programa ele foi desenvolvido baseado nas obras, mais de 60 obras, de um casal de escritores brasileiros chamados Nilza Alarcon e José Carlos Alarcon, que eles têm uma editora chamada Editora Rume. E esses livros, eles ajudam dentro do autoconhecimento e ajudaram durante mais de 20 anos. E vendo a necessidade de que as coisas não ficassem apenas na teoria, mas na prática, nós somamos com os escritores, né, um grupo de pessoas ligadas à educação, à psicologia, ao marketing, não é? A várias áreas de uma equipe multidisciplinar, e nós desenvolvemos esse programa, que é um programa voltado para todas as pessoas. Tanto a pessoa mais humilde quanto a pessoa mais letrada, ela tem a possibilidade de resgatar esses valores essenciais e aprender como colocar em prática, né? Como a gente pode ser mais grato, não é? Como eu posso desenvolver a minha capacidade de superação? Como eu posso desenvolver mais a calma, o equilíbrio, né? Como eu posso compreender melhor os meus filhos? Como é que eu posso harmonizar melhor com o meu companheiro, com a minha companheira? Como eu posso resgatar a minha autoestima? Então, esses princípios são dados através desse programa, que é desenvolvido aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Aliás, aqui é a sede, é bom que se diga isso, e já existe em outros países, né? Inclusive no Chile existem pessoas que fazem essa prática. E é possível fazer de maneira pessoal, com facilitadores, e de maneira virtual também, à distância. Então, nós temos registrado muitos depoimentos positivos a respeito da evolução das pessoas com esse programa, e é uma das coisas que a gente indica as pessoas conhecerem, e porque resgatar isso é um dos maiores tesouros que pode existir. André, mas... E aí, gostaram da entrevista? Espero que tenha sido útil para cada um essas dicas.
e eu vou deixar aqui por escrito algumas fontes do programa Consciência da Totalidade e outras informações que eu citei ao longo da entrevista. Muito grato pela sua atenção e quero saber aí se isso fez sentido para você. Deixa aí o seu comentário, né? Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe. Vamos levar o despertar da consciência, ajudando o mundo a se tornar cada vez melhor. Até a próxima!